Estou aqui depois de tanto tempo sem postar. Passei alguns dias, semanas, vamos dizer, sem postar vídeos informando como é que está sendo o meu processo de reprogramação mental, que comecei a fazer no dia 1º de agosto. E hoje já é dia 30 de agosto. E o que aconteceu durante todos esses dias, que já vai completar praticamente um mês? O que eu percebi de diferente? O que eu tenho sentido que tá mudando ou que não tá mudando? Sobre tudo que estou vivenciando dentro desse processo. O que eu posso começar relatando é que a reprogramação mental, ela é uma técnica que vai auxiliar no processo de mudança de crenças, de padrões que foram estabelecidos sem o nosso consentimento de forma inconsciente, foram impostos sobre nós camadas que nos travam e que nos impedem de ser aquilo que queremos. E eu quero até frisar algo que sempre acontece. Eu quero manter mais constâncias com os vídeos que vou postar aqui nesse canal, que irei postar, mas vocês sabem que tudo a gente tem organizado mentalmente, mas para que aconteça a gente precisa agir. E percebam, hoje foi um dia que eu pensei, vou fazer esse vídeo, aproveitar que as crianças estão brincando. Quando eu iniciei o vídeo, o Pedro simplesmente começou a chorar ali fora porque eles estão brincando e ele não aceitou alguma regra do joguinho deles lá. E as circunstâncias tentam nos sabotar e nos puxar e nos impedir de fazer o que a gente se propõe, que é justamente para o nosso crescimento, que é uma ação que vai te elevar de nível. Então a gente precisa estar sempre atento a todo esse movimento da nossa realidade. O que aconteceu durante esse meu processo de reprogramação mental? Gente, durante acho que uns 5 dias eu fiquei sem ouvir essas frases de positividade durante o sono. Porque desânimo e falta de vontade me pegaram de jeito e eu simplesmente abandonei e deixei de lado. E eu vou rir disso porque é um padrão. Todas as vezes que eu tento iniciar um vídeo, talvez eu esteja manifestando isso e criando, porque eu já acredito que todas as vezes que eu tento gravar, acontece algo que me impede. Os meninos estão chorando ali fora, parou. Então, o que acontece? As circunstâncias tentam me impedir de fazer o que eu me proponho a fazer. Mas irei continuar ainda assim. O meu processo de reprogramação mental, ele me trouxe uns dias de, vamos dizer assim, que eu me aprofundei nas sombras, em lado obscuro do qual a gente não gosta muito de entrar. Geralmente a gente tenta se proteger e deixar de lado que tá tudo certo, melhor do que se envolver e tentar descobrir por que existem padrões que repetem, porque e quando a gente encontra e se depara com a crença que nos limita, que a gente consegue observar, quando a gente se torna consciente, a gente consegue identificar as crenças que nos limitam e que nos impedem de ir para um outro nível, de subir. E o que aconteceu? Eu fiquei uns 5 a 6 dias sem fazer a escuta noturna durante o sono. Bateu um desânimo, eu comecei a ficar muito estressada. Por quê, gente? Quando a gente entra num processo de mudança de mentalidade, não só mudança de mentalidade que é importante, também é muito importante a ação, colocar em ação as ideias, ter uma ideia central e que essa ideia te impulsione a agir, colocar ação em cima da ideia que te foi dada. Não adianta ter apenas a ideia e depois deixar de lado, porque isso vai acontecer, você vai ter uma ideia que vai ser uma ideia brilhante, que de início você se sabote achando que é só coisa da sua cabeça, que isso não vai dar em nada,
Por quê? É algo novo que nós não estamos acostumados e que nós não conhecemos, é o desconhecido. Então, aquilo que é desconhecido é desconfortável para o nosso corpo biológico, para a nossa mente, trabalhar em cima do que é desconhecido. Então, o que é desconhecido é distante da gente. Para se tornar conhecido, precisa de um movimento, precisa de ação. A gente é dotado de um cérebro incrível, de um corpo biológico incrível que trabalha sempre para nos manter no conhecido. Não importa se isso é bom ou se é ruim. O importante é te manter exatamente no lugar que você está hoje. Sabendo disso, tem que existir um esforço através da ação em direção daquilo que você quer. Porque isso que você quer, o teu corpo não quer. Teu corpinho, teu cérebro, a tua mente vai te puxar sempre para te manter aí no lugar de onde você está. Porque ele realmente não está programado para esta ideia central que você tem. Mas isso, para que essa ideia venha se concretizar, né? Uma ideia, um pensamento, se tornar material, se materializar, vamos dizer assim. A ação precisa existir. A ação com constância. Precisa ser constante. Não vai ser fácil, porque, como eu disse, o nosso corpo, nossa mente sempre vai nos sabotar, nos tirando a vontade de fazer aquilo que tem que ser feito. Porque isso é um processo que tem um tempo de gestação. Existe um processo que a recompensa vai vir depois. O nosso corpo está acostumado a fazer pouco esforço para grandes recompensas, né? Dopamina barata. Quando você faz esforço que você não vê na tua realidade nada mudar, o natural, a nossa natureza vai nos trazer de volta e nos manter aqui onde a gente está. Por quê? Porque é ali que é, vamos dizer assim, o teu lugar de proteção. Então, a luta é diária contra as nossas próprias, são vontades diferentes, na verdade. Existe a vontade de crescer e de fazer, e existe a vontade de continuar onde você está. É uma vontade inconsciente, que é o conforto. Aquilo que te traz conforto é permanecer aí. Então, isso acaba sabotando com que a gente chegue lá no nosso tão sonhado resultado que almejamos. Partindo disso, eu fiquei alguns dias sem fazer ouvir esses áudios e realmente fiquei desanimada com tudo, mas também sabendo que era só um processo e que logo tudo ia se normalizar, que eu já consigo perceber a minha mudança de mentalidade, minhas conversas são completamente diferentes, gente. Já consegui transformar a forma como eu penso, isso para mim já é primordial. A realidade aqui fora é o tempo, não é no meu tempo, e por isso eu fiquei no desespero alguns dias atrás, porque eu tava olhando para minha realidade, caramba, eu tenho mudado tanta coisa, e me cobrando, preciso fazer mais, eu preciso agir, talvez eu só tô muito pensando e não tô colocando nada em prática, mas eu sei que eu tenho colocado muita coisa em prática e tudo é um processo, né? Existe um tempo para que tudo venha a florescer, para que aquela semente cresça. Existe o tempo. E quando a gente olha para a matéria, né, foca muito na matéria, a gente vai viver de matéria. Aí me veio o desespero, fiquei angustiada, fiquei
estressada, porque eu não estava vendo movimento no meu mundo material. Mas o tempo da inteligência infinita de Deus é completamente diferente do nosso. É diferente. O silêncio não significa que não está tendo nenhum movimento. Só que a nossa mente, ela é muito limitada em relação à mente do grande Criador que criou tudo isso. Não dá para comparar a minha mente limitada com a mente dessa inteligência. Eu só tenho que confiar e agir. E um dos pontos também, que quando a gente entra nesse processo, a gente quer que todo mundo que a gente ame também entre e se alinhe e que procure conhecer e mudar conforme nós estamos mudando. Isso também traz um certo desconforto, porque você se sente sozinha. Eu me sinto sozinha hoje nesse meu caminho. E é natural também se sentir sozinho, porque a grande maioria não tem esse conhecimento. E se você for tratar esse tipo de conhecimento com essas pessoas que ainda não têm, né, não entendem, elas vão achar até que você é louco, que você tá com algum problema sério. E é comum acontecer isso, porque é fora do comum, eu consigo entender. E a gente se sente sozinho realmente. E a gente quer que todo mundo acompanhe. E isso também é uma âncora que nos impede de crescer. Porque talvez aí esteja uma crença de querer trazer contigo todos que você ama para crescer junto contigo. Por que que precisa todo mundo crescer contigo? Né? Eu tava muito nessa cobrança principalmente com o meu esposo, ele não é muito ligado nisso. Ele acredita em Deus, ele acredita na Bíblia, em Jesus Cristo, cristão, né? Mas ele não é muito ligado nessas coisas. E isso também me entristece. Mas esse é o meu processo e eu não posso querer que ele faça tudo o que eu estou fazendo. E eu consegui entender durante esse processo que eu preciso fazer por mim. Eu preciso crescer e não esperar que o outro também cresça porque eu tô crescendo. E isso é uma das crenças que eu percebi. Preciso trazer comigo também as outras pessoas. Mas não, a inteligência infinita me trouxe você. Precisa investir em você, cresça e se preocupe com o que você tem controle, que é sobre você. O outro não é você que tem que se preocupar. Então, as coisas que eu estava colocando energia de querer que o outro também se transforme e busque, acabava drenando a energia que eu tinha, porque eu estava colocando energia em algo que eu não tenho controle. Então, aonde eu coloco a minha atenção, é ali que eu coloco a minha energia. Foi então que eu comecei a perceber, realmente, eu não tenho controle disso. Isso aqui não tá nas minhas mãos. Isso aqui tem a ver com a inteligência infinita. E ele vai alinhar tudo que precisa ser alinhado. Eu não preciso fazer força em cima disso. Então, quando é uma força que não tá nas tuas mãos, a única coisa que vai fazer é drenar a tua energia. Você vai ficar estressado. Vai ficar com a imunidade baixa, que foi o que aconteceu comigo. Fiquei com a imunidade super baixa. E você não vai fazer nada. Só vai fazer mal pra você mesmo. E ainda assim, gente, durante esse processo que eu parei uns dias sem ficar fazendo a reprogramação mental, que eu mergulhei nessas questões de querer puxar as pessoas comigo pelo caminho que eu tô indo, de também me sentir sozinha nesse caminho que estou seguindo hoje. Mas hoje eu entendo que esse processo solitário é normal. Mas eu estou procurando isso em função da minha vida, para a minha vida, e também para ajudar outras pessoas que também querem passar por esse processo e entender que é comum acontecer isso. E o que acontece? Fiquei sem ouvir lá. Gente, em julho eu participei de uma imersão
chamada Ampliamente, sobre inteligência emocional. E para mim foi incrível, foi muito gostoso, foi assim um divisor de águas. E ali, quando eu estava ali, eu realmente tive certeza que eu amo tudo isso. Eu amo ver como que as pessoas podem ser usadas para ajudar a humanidade, ajudar quem quer sair da mesmice, quem quer expandir. Isso é um portal para que essa expansão aconteça. E ali eu pensei, eu preciso me conectar com esses tipos de pessoas, com pessoas que me inspirem a me tornar o que eu quero ser e que eu olhe e que ela seja um espelho para mim sobre onde eu quero chegar. E ali eu olhei para um mentor que se chama Aníbal e eu falei, nossa, eu quero um dia ser assim. E eu sei que eu posso ser, né? Basta eu procurar e me movimentar em direção disso que eu serei. E ali tem um grupo de apoio que eles chamam de anjos. E eu pensei, no próximo ampliamente que acontecer, eu vou estar ali como anjo. Com toda certeza e convicção, porque eu quero ser um anjo. Eu quero servir. Eu quero vivenciar isso de perto e entender como é que funciona nos bastidores, né? É feito tudo com tanto amor que a gente sente uma energia muito gostosa. E eu pensei isso. E no final, foram 2 dias, o Aníbal falou sobre que tinha a possibilidade de quem quisesse trabalhar junto com o Instituto, poderiam se inscrever. Me inscrevi, fiz o processo tudinho e entrei para ser afiliada. Precisa fazer levar convidados e tudo mais. Só que aí também, o que aconteceu? Eu desanimei durante um tempo, convidei o que pude convidar e depois desanimei, larguei. E ao mesmo tempo me cobrando. Olha só, quando a gente está no efeito da emoção, a gente quer fazer várias coisas. Mas isso precisa ser alimentado diariamente. Se não for alimentado diariamente, essas conexões que foram criadas, elas vão desaparecer e você vai voltar para estaca zero. E foi isso que aconteceu. Os grupos estavam rolando, conversando, e a minha irmã até perguntou, tu ainda vai continuar? Eu disse para ela que não. Aí eu pensei, na próxima que acontecer, eu vou me envolver mais e vou lá participar como anjo. Mas nessa próxima eu quero ir como aluno, que eu quero que meu esposo vá junto à minha mãe. Quero acompanhar, estar junto com eles. Pensei isso. E durante o meu processo de escuridão, de realmente que eu tava ali nas sombras, aconteceram coisas nessa semana para me dar um puxão. No meu trabalho, uma amiga chorou agradecendo o quanto que eu era luz na vida dela, que eu transmito uma energia muito boa, agradeceu muito por eu não abandonar ela, porque ela se acha muito problemática, e me abraçou chorando muito, e isso para mim foi lindo, foi Deus falando comigo ali, né? Mostrando a minha essência, o quanto que eu sou importante para outras pessoas, o quanto que eu já estou sendo usada de alguma forma como espelho para as pessoas que desejam crescer. Isso está ao alcance de todo mundo. E uma outra amiga do trabalho também me envia vídeos, me marca agradecendo. Um outro colega de trabalho também agradece. Então foram agradecimentos que vieram me trazendo feedback dessa nova Carol que eu criei. A Carol de um ano atrás não era essa Carol que hoje existe. Existe muita diferença da Carol de um ano atrás com a Carol de hoje. E quando eu iniciei o ano, nosso trabalho, lá no meu trabalho, fizeram um mural com os coraçõezinhos para que a gente escrevesse ali o que a gente queria para o nosso ano de 2025. E ali eu escrevi apenas me tornar a minha melhor versão. E nessa imersão que eu fui de inteligência emocional, ele fala muito sobre se tornar a sua melhor versão. Eu não lembro agora, gente, mas tem uma frase que estava escrita na roupa dele, eu não vou lembrar qual é, que eu também usava muito nas minhas escritas, sabe? E um dia, no trabalho,
um senhor foi até o meu trabalho olhar um calçado, mas não levou nada. Quando ele estava saindo da porta, ele voltou e falou para mim: procure Deus que ele quer te usar. As coisas não acontecem por acaso, e eu sei que a inteligência infinita arruma jeitos de falar com a gente. E veio essa fala bem explícita, não veio através de códigos, de símbolos, veio assim, ó, a forma como eu entendo, audível e falada exatamente do jeito que tem que ser. E aquilo me pegou de cheio, porque é o momento que eu estava entrando no conhecimento sobre lei da atração, com as crenças de que isso poderia ser algo do diabo, porque quando a gente está na igreja, infelizmente, a religiosidade, ela nos prende muito no sentido de nos tornar nossa mentalidade mais fechada, porque tudo é negativo. Se não está na Bíblia, se foge daquilo que a gente está acostumado a ouvir, é coisa do diabo. Então eu tinha esse pensamento. Eu entrei nesse mundo com culpa, mas para mim tudo fazia muito sentido e eu via que aquilo não tinha nada a ver com o diabo, que simplesmente só confirmava mais ainda a sabedoria bíblica, né? E aí depois isso foi quebrando as crenças. Hoje eu não tenho crença sobre isso mais, nem um pouco. E aquilo ficou muito forte na minha mente, né? Ficou reverberando por muito tempo. E tudo foi se encaminhando. Durante essa semana houve o processo para os anjos e eu também não fiz. Tinha um treinamento e um questionário, eu não fiz. Mas ainda assim, lá no fundo, aquela culpa, poxa, eu pensei com tanta... Eu lembrei de como eu me senti lá e de como foi bom e gostoso. E a oportunidade veio para que eu fosse e eu deixei escapar. E um dia lá no trabalho, eu passei mal, me deu tontura. Gente, foi uma semana assim bem difícil, nesse sentido de que eu tava muito estressada, muito olhando para minha matéria, pro que eu tava vivendo. E cansaço, passei mal, me deu tontura. Cheguei em casa cansada. E nesse dia, a moça do instituto mandou mensagem dizendo que nesse dia ainda tinha a possibilidade de fazer o treinamento e mandar e fazer o questionário. Aí eu falei, nossa, tava cansada, cheguei em casa e seria até 10 horas da noite para fazer isso. Umas 8h30, 9 horas da noite mais ou menos eu coloquei meus filhos para dormir e fui deitar também. Aí eu falei, vou terminar de assistir logo esse questionário. Uma força me impulsionou a fazer. Não foi algo assim de consciente, tipo, vou deitar e vou fazer. Não. Fui lá e fiz de forma até inconsciente. Então, significa que já existe um padrão, já existem umas conexões neurais, que são através delas que a gente vive, não tem para onde correr, elas que padronizam nossos comportamentos, nossas ações. E aí, eu fui e fiz, e hoje eu vou participar do apoio que se chama Anjos nessa imersão de inteligência emocional. E para mim isso foi gratificante e emocionante. Eu vou estar ali de perto, conhecer como que funciona por trás, sabe, dos bastidores e estar inserido para servir. E para mim isso é maravilhoso. Isso foi uma manifestação do que eu apliquei fé ali no dia que eu estava como aluna. E ainda que eu estivesse durante esse período com pensamentos tão materialista, tão olhando para a matéria, ainda assim eu manifestei o que eu havia pensado. Quando a gente pensa envolvendo a fé, emoção, acreditar, ainda que não veja, essa possibilidade já existe. E você só tem que aguardar que vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Ainda que eu estivesse desanimada, algo maior me impulsionou a fazer o que precisava ser feito para que eu manifestasse exatamente aquilo que eu havia aplicado fé. E esse final de semana agora eu estarei lá. Com certeza isso vai me dar mais... uma visão mais ampla sobre muita coisa, sobre estar perto de pessoas que vão realmente me inspirar a me tornar
muito melhor, a melhorar, a crescer e a me movimentar em direção disso que eu quero. E quanto à minha reprogramação mental, eu vou continuar fazendo. Eu vou fazer pelo período que eu ainda não sei. Eu falei que iria fazer durante um mês, mas eu sinto que ainda preciso continuar, porque tem feito efeito, sim. Eu tenho sentido diferença, eu tenho conseguido me tornar mais consciente dos meus pensamentos, mais consciente das minhas ações, das emoções diárias, e isso para mim está sendo incrível. Vou aproveitar o processo, eu preciso me apaixonar pelo processo. Assim, quando eu entrei na academia, que eu já tinha na minha mente como que eu queria ficar, e durante aquele processo eu tive paciência, que existe o tempo para haver mudança no corpo, que geralmente a gente entra querendo emagrecer ou ganhar massa, enfim. Eu entrei querendo emagrecer. Eu tinha certeza que eu ia alcançar porque eu estava realmente focada e eu me apaixonei pelo processo. E alcancei exatamente o peso ideal que eu queria e hoje eu mantenho isso. E hoje, para mim, a academia virou um compromisso comigo mesma. Hoje eu faço 3 vezes na semana porque a minha rotina é muito cheia e é o que eu consigo fazer, mas eu vou e faço, porque esse compromisso é comigo. E é a mesma coisa quero fazer nesse meu processo de crescimento e de expansão. Eu preciso postar mais, eu preciso trazer mais conteúdos, ainda que eu não me sinta preparada, ainda que eu não me sinta capaz, porque isso é o nosso cérebro que faz com que a gente pense para nos manter aqui no mesmo. Isso que eu faço, esse vídeo que eu tô fazendo agora, é diferente. É algo que não tá no script da minha vida diária. Então, isso precisa ser feito diariamente, ou pelo menos de formas mais repetidas, para que isso se torne um processo natural e conhecido. E é isso que eu preciso fazer. Ir contra a mim mesma, sempre. Gente, é isso por hoje. É isso que eu tenho para falar. Espero que você goste desse tipo de conteúdo. Se você quer acompanhar o meu processo, te convido a estar aqui. Vamos crescer juntos.